Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Hoje, voltando ao tema que eu acho que não tem fim, esse tema, né? Que é Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, HPB, a famosa. Quanto mais a gente falar dela, mais vai faltar para a gente falar dela. Que é uma mulher, sei lá, um ser, não podemos definir como mulher, é muito além disso aqui, né? É fantástico aquilo que ela trouxe para a humanidade, o legado que ela deixou aí, é uma coisa para a gente ficar estudando, acho que por séculos aqui, né? Afinal, já tem mais de 200 anos aí que ela, nem sei se tem 200, mas está próximo aí, né? Acho que sim. E está aí, nós continuamos estudando aí Blavatsky sem entender quase nada aí de doutrina secreta e outras obras, Isis sem véu, País das Montanhas Azuis, e por aí vai, né? Por aí, a Voz do Silêncio, que esse é um livro, nossa, bom, só quem já leu Blavatsky vai saber o que eu estou falando aqui, né? Então, para isso eu trago meu querido amigo e irmão, conhecedor profundo de Helena Blavatsky e outras coisas da teosofia, o Barend Vorham, dos Países Baixos, aqui, para nos agraciar com o conhecimento dele. Como é que você está, Barend? Tudo bem? Tudo bem, Creco, muito bom. E vocês Prazer, também? prazer em recebê-lo aqui outra vez. Aqui. É sempre bom a gente conversar, porque eu me sinto em casa, vamos dizer assim, né? É. Esses assuntos me interessam, então toda vez que eu tenho alguém para tratar desses assuntos, para mim me lembra a escola de Atenas, sei lá, quando sentavam os filósofos, né? Eles só falavam disso, não tinha gracinha, não tinha brincadeira. Eles sentavam ali para trocar, para aprender, para crescer. Exatamente. E hoje, infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, posso estar completamente errado, hoje isso é cada vez mais raro. Você acaba de vir de um evento que você vê, que você foi lá fazer, são eventos esporádicos, são eventos que deviam estar. Todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Deviam estar crescendo num volume muito rápido. Mas vai lá saber, eu não sei, a lei sabe como agir, né? Eu fico na minha aqui. Ô, Baran, eu quero duas partes hoje. Eu quero esse aspecto, essa abertura que eu fiz. Eu quero que você defina, no seu ponto de vista, todos esses anos de estudo que você tem, me defina esse ser aí, Helena Petrovna Blavatsky. Como você me define uma mulher dessa? Vamos chamar de mulher, vai? Porque... Bom, Creco, é uma pergunta que parece ser fácil, mas é bem complicado. Eu temo que preciso de muitas palavras para explicar. Vamos lá. Tem duas coisas que você tem que saber. Você tem que saber, para saber o que era Helena Petrovna Blavatsky, aliás, que é diferente do que a APB, vou explicar. Tá. Você tem que saber o que é um ser humano. E você tem que saber o que é a hierarquia da sabedoria e compaixão. E você tem que saber o que é Tulku. Três coisas. Então, vamos começar com o ser humano. Você pode me interromper, né? Quando for muito rápido, pode. O ser humano é um ser composto. É fácil de dizer, é composto, mas quer dizer que tem 7 aspectos, 7 eus, por assim dizer. Eu posso me identificar com 7 aspectos de consciência. Agora, você pode também dizer, é um pouquinho mais fácil, que um ser humano tem 3 partes. Em sânscrito chama-se 3 upadis. A gente conhece, né? Na Bíblia está escrito também espírito, alma e corpo, né? Então, a parte duradoura, a parte imortal, que é o espírito, a mônada, né? Centelha divina, Blavatsky diz, sempre existia, sempre vai existir. Aí tem a parte intermediária, a alma, parte de aprendizado, que está aprendendo. Aí tem o veículo que é perecível, né? Parte vital, astral, física, que é quando você morre, se desce para trás. 3 partes
que não podem ser separados, senão o homem morre. Agora, o que é mais difícil? A parte intermediária, né, a alma, você pode dividir em duas partes também. Bom, você conhece Platão? Platão diz que a alma humana, ele compara a alma humana, eu acho que uma imagem muito bonita, com uma carruagem com 2 cavalos. Um cavalo é muito dócil, muito manso, outro cavalo é muito irritante, sabe? Muito indomável. Então, um cavalo tende para cima, outro cavalo tende para baixo. Talvez não seja muito gentil, mas a maioria da gente, nós todos, né, somos mais aquele cavalo desagradável que aquele cavalo que tende para cima, né? Então, aquele cavalo que tende para baixo é personalidade. É vivendo no mundo exterior, pensando que o mundo interior é verdade. Aí, às vezes, felizmente, também somos aquele cavalo gentil, né? A parte superior da nossa alma, nossa mente, mas é raro. Então, se vivemos, agora comecei a falar sobre Blavatsky, se vivemos na parte superior, a parte intermediária se torna transparente. Quer dizer, a parte mais superior, a mônada, espírito, vai derramar, vai emanar a influência, a luz na parte inferior. Então, as forças da mônada podem agir sobre o veículo. Aí tem um ser humano muito espiritual. Então, Helena Petrovna Blavatsky era uma alma muito transparente, muito raro. Muito raro. Desde a infância dela já tem mil histórias sobre a vida das coisas que ela fez, mas sempre tinha aquele coração altruísta. Tem muitos exemplos. Para dar o exemplo que raro Blavatsky era, o mestre dela, depois, se for falar dos mestres, escreveu para Seneca. Seneca era um inglês que morava na Índia naquela época, né? Século XIX. Diz que os mestres procurarem por mais de 100 anos para achar um veículo europeu que podia dar um novo impulso espiritual no mundo. Então não foi isso que eu ia perguntar. Cabe aqui a minha pergunta. Então ela não foi, vamos dizer, o que os religiosos chamam de uma enviada, né? Era uma pessoa que reunia, sei lá, pela formação, como qualquer um de nós nasce, ela reuniu quesitos para poder assimilar ou receber todo aquele conhecimento que os mestres tinham. É isso, né? Não tinha? Olha, de um lado, sim. Do outro lado, não. Porque eu vou tentar explicar, porque tem Helena Petrovna Blavatsky e tem a KPB. Fiquei curioso nisso. HPB e Helena Petrovna, o que tem que ver isso aí? Ok, então existe uma hierarquia de sabedoria e compaixão. Isso talvez é difícil de entender, mas estende-se até o coração do universo. Então, aquela hierarquia de compaixão, sabedoria e compaixão, é composto de, na nossa língua, deuses, anjos, mas seres superiores do que o ser humano, né? No Oriente, na Índia, em Tibete, é chamado de Dhyan Chohans, Dhyani Budas, e tem outros nomes também. Todas as grandes religiões provêm dessa hierarquia de sabedoria e compaixão. Tá. Quer dizer, sempre tem mensageiros que, de novo, né, dá a mesma esperança, a mesma doutrina de espiritualidade, de compaixão. São Lao Tse na China, Buda, Sankaracharya, Jesus, Platão e muitos outros. Por exemplo, em Tibete, um de Dhyani Budas era Avalokiteshvara. Eu estou falando isso porque depois eu vou explicar o que é Tulku. Avalokiteshvara, que é um Buda de compaixão, dizem, né? Então, ele
segundo os tibetanos, pode ser uma crença do povo, ele sempre tenta ajudar a humanidade. Agora, disse que o Dalai Lama é o Tulku da Avalokiteshvara. Porque Tulku é um conceito do budismo tibetano que ganhou alguma familiaridade aqui no Ocidente, mas muitas vezes tem muito interpretações erradas. É verdade, eu queria perguntar sobre isso também, sim. Ok, o que significa Tulku? Bem, tem vários significados. Normalmente, em Tibete, diz que um lama superior, um lama bem alto, um chefe de um mosteiro, por exemplo, que quando morria, transmita o seu raio espiritual, seu poder espiritual, a um sucessor. Mas, literalmente, Tulku significa toma forma humana. Opa! E, em geral, pode-se dizer que um raio espiritual divino encontra abrigo em um ser humano. O dito de outra maneira, um ser humano ofuscado por um raio espiritual divino. Então é praticamente a mesma coisa que na Índia chama-se avatar, né? A palavra avatar hoje em dia é bem conhecida, mas é por causa de videogames, também fala-se de avatar, mas na crença popular, na Índia, é a encarnação de um Deus. Mas, no fundo, um Tulku, quer dizer, um Tulku é uma cooperação entre, pelo menos, dois seres, na qual um ser superior, um Buda, pode ser até um Deus, transmite parte de sua consciência para um outro. Agora, deixa eu te interromper isso aí. Eu aprendi, assim, nesses últimos anos aqui, vamos dizer assim, essa palavra que me era desconhecida, Tulku, e ouvi dizer, você falou que tem muita interpretação, se fala muita coisa, eu tenho que aproveitar você para esclarecer essas dúvidas. Uhum. Que falam, por exemplo, o grego teria 7 tulcos, teria 7, sei lá, 7 caras iguais espalhados aí pelo mundo, representantes, seriam cópias minhas, não sei com que função. Talvez eu esteja te explicando errado, mas tem algum fundamento que eu acabei de dizer, mais ou menos? Que nós temos 7 projeções, vamos chamar assim, não sei. Não. Para fazer uma comparação que não é muito correto, não, mas que dá uma ideia, hipnose. Hipnose, quando acontece, se eu tiver a possibilidade, você, por exemplo, tem a sensibilidade, eu posso, eu não vou fazer, mas imagina que eu posso projetar parte da minha consciência em a sua. Então, você vai fazer coisas que nunca ia fazer. Isso é uma coisa muito mal. Eu posso até colocar a capacidade de bilocação é uma dessas possibilidades? A bilocação eu posso até colocar um pensamento em você para você matar alguém, né? Mas a grande diferença entre Tulku na hierarquia de sabedoria e compaixão e hipnose é que hipnose você não é consciente de si mesmo. Eu desligo, por assim dizer, a sua livre-arbítrio. Você não está, porque depois você nem sabe o que você fez. Você pode dançar na mesa e você nem sabe. Agora, Tulku, na hierarquia da sabedoria e compaixão, é sempre no base de livre-arbítrio. Então, os dons dão permissão que isso acontece. Ambas as partes, né? Os dois seres estão cientes que está acontecendo.
e dá permissão. E uma coisa mais importante ainda, eu acho, que tudo na sabedoria, na hierarquia de sabedoria e compaixão, sempre ocorre se a parte receptora, a parte que recebe, tiver uma característica que esteja em sintonia com a parte doadora. Tem que estar na mesma frequência, senão não funciona. Entendi. Portanto, para ser um tuco na hierarquia de sabedoria e compaixão, você tem que ter um motivo compassivo também, senão não funciona. Senão não dá. Mas a ideia é que um ser mais elevado, um ser superior, um Buda, um mestre, ele projeta uma parte dele numa outra pessoa. Este foi o caso de Helena Petrovna Blavatsky. Foi isso que os mestres viram nela, que você falou no começo. Procuraram durante 100 anos uma pessoa que fosse capaz de estar no nível dos mestres que estavam procurando. É isso? É isso. Tá. Eu acho que, especialmente, apesar eu não tenho certeza porque o mestre não disse isso, mas eu acho especialmente por causa da mentalidade, do motivo compassivo. E ela, desde pequeno, tinha sonhos de um mestre. E quando ela casou com Blavatsky, né? Esse casamento nunca foi consumido, né? Mas ela casou no século XIX para ter a liberdade. Então ela começou a viajar. É muito moça ainda, muito jovem. Ela acho que tinha 18 anos, pode ser 19, e estava em Londres. Aí ela tinha um grupo de indianos da Índia, em Londres, tinha um tipo de festa. Ela reconheceu um deles como o mestre dela, em Hyde Park. Aí conversou com o mestre disse para ela, olha, se você quer ser... nós temos uma tarefa para você, mas você vai sofrer muito se quer. Ela deu a visão que era a tarefa dela. Ela estava disposta, apesar do grande sofrimento. É por isso eu faço questão de falar isso, porque assim dá para ver que o tuco é no base de livre-arbítrio. Ela podia recusar, mas ela diz, não, eu estou pronto, estou disposto. Aí tinha que viajar muito, tinha que treinar muito. Se você conhece a vida de Blavatsky, de Londres até 1875, quando ela fundou a Sociedade Teosófica, foi viagem, foi para a América, foi para América do Sul, foi para Java, Indonésia, Índia. Tentou 3 vezes de entrar em Tibete, e terceira vez conseguiu. Por que essas viagens, Barent? Eu percebo isso. Por que esses seres aí têm que se deslocar para esses locais? Ela não queria falar nada sobre isso. Ela disse, a partir de 1875, eu sou uma pessoa pública. Mas eu acho, dá umas ideias que ela viajou não como turista, mas ela foi para todos os centros espirituais no mundo para reabrir aqueles centros. Ela foi, por exemplo, para Egito. Egito, aquela cultura antiga, fica muito tempo na Grécia. Foi para a Índia, foi para Java. Java era um grande centro budista, uns 1000 anos atrás. Foi para o que é agora México, parece que foi para o Peru também. Muitas viagens, mas foi para Flórida, onde tinha aquela, hoje em dia a gente chama de voodoo. Aí o mestre interferiu. Ela disse, não, lá não vai não, porque é muito perigoso. Mas ela foi então para muitos lugares onde tinha centros espirituais.
até que ela conseguiu chegar em Tibete. Em Tibete lá aconteceu o mistério, porque parte da natureza psicológica dela, da Helena Blavatsky, foi colocado fora de ação. Esta parte foi desativada. Olha só. É por isso que eu estava falando do ser humano como ser composto, porque a alma, a parte intermediária, que tem duas partes, a parte inferior da alma dela foi desativada. Em seu lugar, surgiu uma parte do mestre, de um Buda, muito elevado, um mestre de sabedoria e compaixão. É por isso, o mestre fala isso na carta, hein? A KPB era deficiente, era um aleijado em sua natureza psicológica. HPB. A KPB, porque faltava parte dela. Porque, creio, tornar-se um tuco nesse sentido que estou falando aqui, é uma obra de magia branca. Por uma grande parte da intermediária, da Helena, foi posto de lado. E Kuthumi, o mestre, escreve que ela não tinha a posse de 7 princípios de consciência. Pois, por que foi isso? Porque como pode o mestre trabalhar através de um Chela, um aluno, nesse caso, Blavatsky, se a parte intermediária é ativo, provoca as suas próprias opiniões sobre as próprias ideias. É como um porta-voz de alguém, nesse caso, de hierarquia de compaixão, pode existir quando mistura as ideias da entidade superior com as próprias ideias e opiniões. Então, ele tinha que silenciar sua parte intermediária para ser um canal puro e consciente. E a KPB não foi apenas a porta-voz, mas, no fundo, ela era a transformadora de uma influência divina, fluindo do coração do universo para o nosso planeta. Durante sua estada no Tibete, os mestres fizeram aquela cirurgia oculta, entendeu? Então, no entanto, nem tudo do Blavatsky foi posto de lado, não, pois às vezes tinha que formular os pensamentos com suas próprias palavras. Mas, parte foi colocado de lado, e também tem uma outra significação, porque aí os mestres, se ela ia trair, nunca aconteceu, mas se ela ia trair a compaixão, a hierarquia de compaixão, então os mestres podiam terminar com ela como tuco, porque a parte que foi posta de lado ficou em Tibete. O mestre diz nas cartas, isto que é a lei, nossa lei, porque senão seria muito perigoso. Mas, felizmente, nunca aconteceu, porque a Helena era muito, muito fiel e muito altruísta. Então, poucas pessoas atendem a grande sacrifício dela. Você perde sua própria característica. Por isso, tem histórias sobre ela que ela xingava, que ela tinha seus humores, que ela... entendeu? Mas parte dela não funcionava, estava de lado. Então, ela era, como o mestre diz, que ela é um aleijado psicológico. Mas, mesmo assim, ela tinha um tremendo poder mental e conseguia funcionar como um tuco. Para realizar a grande tarefa que precisa ter feito, né? Então, agora, que é a diferença entre a KPB e Helena Blavatsky?
Você leu meu pensamento. Então, essa tarefa requer uma força espiritual, um poder espiritual, nada além do veículo que puder. Então, naquele momento que ela falava como um mestre, uma autoridade, um grande, grande mestre, era a KPB. A KPB, então, era o mestre, o Buda, o ser superior e Helena Blavatsky. E quando ela era Helena Petrovna Blavatsky, ela era a mulher russa, que ela, do mestres, também uma pessoa muito elevada, muito altruísta, mas não um Deus, um Buda encarnado. Então, ela, por exemplo, ela diz, quando ela escreveu A Voz da Silêncio, Isso. ela escreveu na própria cópia da Força de Silêncio, uma dedicatória, ela escreveu a KPB para a KP Blavatsky, sem nenhuma saudação cordial. Eu vi, achei curioso. Eu falei, o que é isso, pô? Eu não entendi nada. Porque a KPB não era Helena Petrovna Blavatsky, mas era Helena Petrovna Blavatsky junto com outra entidade que trabalhava através dela. Então, vamos esclarecer. HPB é o Tulco. E HP Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, vamos dizer, é a entidade humana, né, exercendo o seu papel aqui na Terra. É isso? É isto. No caso do HPB, porque Tulco pode acontecer, por exemplo, 1 hora. Quando você tem a mentalidade certa, pode ser que talvez durante um dia, 1 hora, você é porta-voz de um ser maior. Mas o caso do HPB, que ela tinha aquela tarefa muito grande, no ciclicamente a hierarquia da compaixão tinha que dar um outro impulso. Então, para ela, durou praticamente a vida toda. Eu acho que não todos os momentos, porque no fim da vida dela, quando ela escreveu os grandes livros, ela disse que eu não tenho mais... é só eu que estou falando, é a minha autoridade. O último livro dela, A Chave para a Teosofia, eu acho que, mas é minha opinião, acho que não é mais feito como Tulco, mas especialmente a Doutrina Secreta, as outras obras, Força e Silêncio, são feitos. Também, é uma coisa interessante também, a Doutrina Secreta começa o seguinte, ela diz, a autora, ou mais precisamente, o redatora, quer dizer, a autora da Doutrina Secreta, não Helena Blavatsky, ela é apenas aquela que nota o que ela foi ensinada, o que ela foi dito pelos mestres. E tem uma carta do mestre Kuthumi, onde ele diz, olha, a Doutrina Secreta é uma obra escrita para mim, mestre Kuthumi, mestre Moria e a KPB. Então, ela era a porta-voz, ela tinha abertura para receber aquelas forças superiores do que ela. Deixa eu fazer uma parte aí. Espera um pouquinho. Aí tá. É bacana tudo isso aqui. Aí Helena Blavatsky faleceu, sofreu, como eles haviam dito, você vai aceitar sofrer. E aí? A missão foi cumprida, Albaret? Porque desde que ela foi embora, vamos dizer, deixou a teosofia. A teosofia é suficiente para levar adiante o plano dos mestres? Essa que é a pergunta. Olha, como eu entendo, tudo 2160 anos, um ciclo messiânico, né? Que é um ciclo que a Terra faz um ciclo atrás
no Zodiac, né? Agora nós estamos no Aquarius, estávamos em Peixe, então vamos supor 2.000 anos, cada 2.000 anos tem um grande impulso. Tem mais impulsos, mas cada 2.000 anos tem um impulso. E o que Blavatsky deu, quer dizer, o que os mestres deram através do Blavatsky, eu acho que vale para 2.000 anos. Tem tanta sabedoria que a gente nem sabe parte da sabedoria que está, por exemplo, em A Doutrina Secreta. Eu acho que é nosso trabalho, nossa tarefa de consumir aquela sabedoria e aplicar na vida. Agora, Blavatsky diz em A Doutrina Secreta que no século XX vai ter um outro mensageiro dos mestres que vai explicar a doutrina secreta de uma maneira. Então, na minha opinião, este foi Gottfried de Perucker, que fala a mesma coisa que Blavatsky, nenhuma palavra diferente, nenhuma ideia diferente, mas ele explica de uma maneira que é mais fácil para entender. Tá. Por exemplo, tem aquela doutrina secreta, não. Todo mundo que começa a ler a doutrina secreta diz depois uns 30 páginas, quando, não sei não, difícil demais, eu desisto. É verdade. Agora, se você pega, por exemplo, o livro que foi traduzido em português, Fundamentos da Filosofia Esotérica, de Perucker, ele explica a doutrina secreta de uma maneira mais fácil. E se você pega o livro de Perucker e pega a doutrina secreta, aí você compreende mais. Mas as ideias da Blavatsky, eu acho que são suficientes para 2.000 anos. Puxa. Porque a gente não consumiu. Não, com certeza. Tudo aquela da doutrina secreta, substâncias da doutrina secreta, aí você tem uma vida para pensar, para refletir. Então, eu acho que é suficiente. Mas o negócio é aplicar, porque compreender, você não compreende realmente quando você não aplica na sua vida. Agora, me diz, essa questão do que foi deixado pelos mestres, assim, tudo, principalmente a doutrina secreta que foi escrita e que até hoje seria, se a gente fala em doutrina secreta, nós temos que falar no QT, né? Ou nas instâncias de Tzian. Realmente é muito difícil. Doutrina secreta já é difícil. Imagina a HPB, que essa foi a HPB mesmo, pegar as instâncias, né? E pegar o QT e transformar numa linguagem, vamos dizer, de entendimento. Aquilo lá não é para qualquer um. O QT e as instâncias de Tzian, você pode trazer hoje aqui, as pessoas vão entender alguma coisa daquilo lá. Então, isso é verdade, mas também tem livros, por exemplo, a Chave da Teosofia, mas também livros dos alunos dela que tentam explicar isso. Agora, eu acho, para compreender a doutrina secreta, ela escreveu um prólogo e tem 3 proposições fundamentais. Aí se começa aqui. Ilimitabilidade. Primeiro, o princípio sem limites, onipresente, eterno. Então, tem uma vida eterna, um oceano de vida. Essa é a primeira proposição. Aí tem, segunda, ciclicidade, quer dizer, o campo onde aparecem e desaparecem o universo. E a terceira, que é as relações, as leis que pode se aplicar quando o universo está assim manifestado, karma, hierarquia. Se você ler, estuda as 3 proposições fundamentais, aí você já tem praticamente tudo. Quer dizer, você tem a base. Quais são esses 3? Repete aqui. A ilimitabilidade,
Segundo, ciclicidade. Tá. E terceiro, que é igualdade. Igualdade, porque todo ser é um mônada, então todo ser tem a mesma capacidades. Igualdade e crescimento, a peregrinação obrigatória, que quer tudo ser. E tem terceiro, hierarquia, seres iguais, mas não iguais no sentido que são na mesma fase da evolução, e crescimento. Esse é o terceiro. Então, se você pensa bem sobre essas três proposições fundamentais, aí fica mais fácil. Por que é tão difícil a doutrina secreta? Também porque ela tenta mostrar que aquelas ideias da teosofia que ela está dando, você pode encontrar em todas as religiões. Então, você pode encontrar em Platão, pode encontrar em os Upanishads, na China, etc. Então, ela fala de religiões que você nem sabia que existiam. Então, isto faz o livro mais difícil, mas ela tinha que fazer isto para mostrar que ela não inventou nada, mas simplesmente ela deu um novo impulso, talvez com mais detalhes, mas você podia ver que aquelas ideias, aquela doutrina secreta existia desde que ser humano é ser humano. Você falou do Puruquê, né? Ele deixou, mas ele também foi embora. Ele foi o quê? Foi embora, partiu para outro plano. Foi embora. E tomara que ele deixou, que nem, claro, de Blavatsky, deixou suficientes sementes, espalhou sementes nos seres humanos para nós podermos continuar com as ideias deles. E os mestres nunca foram embora. A hierarquia da compaixão nunca vai embora, nunca pode ir embora, porque compaixão quer dizer que você se sacrifica para o ser humano. Quem são os instrumentos dos mestres hoje, Barent? Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um. Quando você tem a mentalidade certa, aí tem uma carta do mestre Kuthumi, ele explica isso para Sinek. Ele diz, olha, a nossa posição pode comparar com um homem que está no topo de uma montanha. Ele olha para baixo, para o vale. E ele vê as luzinhas. Nós vemos a luz tatataka, quer dizer, a luz do Buddha, quer dizer, a luz compassiva, a luz, né, da altruísmo. E quando nós vemos num ser humano, pode ser presidente, pode ser mendigo. Quando nós vemos aquela luz, muito bem, da tatataka, a nossa leite ir lá e tentar inspirar. Muito bom. Mas também é muito claro, os mestres não descem, nós temos que subir. Sim. Isso é verdade, senão não faria sentido, né? Nós então, temos que encontrar no mesmo nível onde ambos possam cumprir as suas funções. Hoje, com isso, com o que nós estamos caminhando, assim, vamos dizer, que possibilidade a gente tem a nível de ampliação? A teosofia é notório, né? Quem começa a ler teosofia, eu acho que é a base de tudo, a teosofia. Eu acho que é a base. Quem começar a ler vai saber que vai sentir. Não é que vai ficar convencido, vai sentir que é a base de tudo. O que falta para... Hoje nós não temos mais, você falou, nós temos os mensageiros, que é de acordo, você foi muito feliz em dizer, pode ser você, pode ser eu, pode ser fulano, pode ser Beltrano, quem vê isso são os olhos, vamos chamar assim, os olhos dos mestres, né? De acordo com a nossa pureza, com aquilo que eles veem. Como é que a gente pode fazer, que nós estamos dentro do sempre, a gente fala muito no sempre, mas a gente fica limitado no nosso tempo, né? Então, a gente pode achar que nós estamos atrasados. Você acha que nós estamos atrasados? Na grande evolução?
Sim, eu acho que... Bom, eu não acho, mas os mestres dizem que nós já tínhamos que estar mais em frente na nossa evolução. Com certeza. Então, qual é o empecilho? É isso que eu quero saber. Com a informação que nós temos, com os canais que nós temos, com as obras que nós temos, com os instrumentos que nós temos, qual é o grande empecilho para que nós não alcancemos aquilo que existe uma proposição para essa humanidade, né? Uhum. Olha, você diz estudar a teosofia é muito importante, mas aplicar é mais importante ainda. Tem uma carta do Mahachohan. Mahachohan é o chefe dos mestres, quer dizer, o mestre dos mestres. No fundo, não é a carta dele, não, mas o mestre Kuthumi fala a visão do mestre. Ele dá uma análise da humanidade que eu acho que até hoje vale. Porque ele diz, olha, a humanidade tem dois grupos. Tem um grupo, são os materialistas, que negam tudo, que não acreditam em nada, só na matéria, e só querem uma vida luxuosa, etc. Aí tem os fanáticos, os cristãos, mas também outras religiões, muito fanáticos. E os dois não têm solução para a humanidade. Aí ele diz, está na hora que a teosofia entra na arena. A teosofia, para mim, isso quer dizer que a teosofia, como doutrina, os livros, mas também nós temos que aplicar na discussão de hoje em dia. Nós temos que entrar com a teosofia aplicado. Isso pode aplicar em tudo, guerra, paz, diferença entre rico e pobre, transplantes de órgãos, etc., etc. Porque a teosofia tem muita sabedoria, muito conhecimento que pode aplicar. Isso falta também, porque muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, você pensa, mas olha, se você conhece um pouquinho a teosofia, você nunca ia fazer isto, nunca ia fazer isto. Mas é que tá, os mestres, vamos denominar assim, generalizando, os mestres eles têm a capacidade e o conhecimento de transmitir isso, transmitir. Então, a parte deles eles fazem. Agora, os receptores, vamos chamar assim, os canais, sei, né? Eles recebem isso aí dentro do seu grau de entendimento, que os mestres, eles também estão tendo uma experiência física, né? Porque a partir do momento que eles atuam nesse plano, eles estão sujeitos às leis desse plano, à densidade desse plano, então não é fácil para eles também. Então, se não é fácil para eles, vai passar para, vamos supor que eu seja um comunicador ou um porta-voz, tudo isso aqui. Eu tenho que ter uma capacidade de convencimento ou instrumento para poder fazer, apresentar de uma forma que as pessoas se interessem por aquilo que eu tenho a dizer, sabe? Eu acho que aí é que está a grande questão. A grande questão em todos os lugares, na minha opinião, é a instrução. Instrução. Você tem que conhecer, você tem que saber o que você está falando e você tem que saber transmitir o que você está falando. E se a gente não alcançou ainda esse grau aí que você está falando, Bária, que eu perguntei para você, eu acho que é porque ainda falta essa capacidade. Aí eu me pergunto, por quê? Tem muitas coisas. Olha, por exemplo, eu concordo, você tem que instruir, nós precisamos ter instruções. Mas também, se você não escuta, se não quer saber, você não pode fazer nada. Eu não posso mudar você, eu não posso mudar ninguém, não posso mudar o presidente, eu posso mudar a mim mesmo, única coisa. Mas outra coisa, que é uma coisa interessante, Greco, que a gente não pensa na nossa sociedade em quantidade, mas em qualidade. Tem um ditado de William Quine Church, ajudante de Blavatsky, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, que ele diz, se tiver 500 teósofos de verdade
não membros de uma sociedade teosófica, mas teósofos de verdade. Nós podemos atingir, nós podemos tocar o mundo todo. Porque pensamentos são seres vivos, né? E se você realmente tem um núcleo de fraternidade universal, o grupo pode ser pequeno. E núcleo não quer dizer que todo mundo vive no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma cidade, não. Núcleo, assim, mental, espiritual. Pessoas que realmente pertencem naquela vanguarda, por assim dizer, né? Espiritual. Então, sim, você pode fazer muito mais coisas boas do que quando tem uma grande organização com, sei lá, 100 mil membros que brigam um com outro não gosta do outro diz que esse está errado, etc, etc. Então, realmente, nós temos que instruir e nós temos que fazer isso em unidade, um com o outro. Eu achei recentemente, foi bom você falar, que recentemente chegou às minhas mãos, através de um irmão aí da teosofia, né? Vocês teósofos, né? Fizeram um evento reunindo as diversas linhas de pensamento dentro da própria teosofia. Cada um tem que fazer diferente, forma o seu grupo e tudo. Até aí tudo bem, mas isso aí seria bom, mas isso é cisão. E nós não precisamos de cisão, precisamos de união. Mas esse evento que eu estou me referindo, e você deve saber o que é, eu achei muito interessante, porque eram linhas de pensamento diferentes, se vão dizer, sentados no mesmo ambiente, querendo e se colocando à disposição, verificando que são todos irmãos, que estão no mesmo objetivo e que podem caminhar juntos, independente das suas pequenas diferenças. Eu achei isso maravilhoso. Você fala certo, pequenas diferenças, porque no princípios fundamentais, três proposições fundamentais que eu te falei, ilimitabilidade, ciclicidade, e terceiro, como em cima, assim, embaixo, você pode dizer assim também. Aí, todos os teósofos concordam com isso. São os detalhes. É muito bobo, muito tolo de brincar sobre detalhes. É muito estúpido, porque o princípio... Então, por isso, ITC, International Theosophy Conferences, isso, ele une os três grupos fundamentais de ATR, Point Loma e United Lodge. Muito bom, eu assisti, achei muito bom. Teósofos que não pertencem a organização nenhuma, mas tentam um pequeno grupo. Todo mundo seja bem-vindo naquela ITC. Foi 5 dias em agosto, né? Muito bom. Provavelmente vai ter um livrinho também. Aliás, as palestras estão no site também dublado não, mas legendados. Então, todo mundo pode ver as palestras. É interessante. Aí tem um do ATA, tem um do Point Loma, tem um de Estados Unidos, de Santa Bárbara, e da Holanda. Bacana, por isso que eu estou falando aqui em público, que eu achei bacana a intenção, a abertura. Eu tenho diferença. Eu penso diferente em algumas coisas do que o Barrett. O Barrett sabe que eu penso talvez assim, mas, puxa, nós temos um monte de coisa em comum. Essas diferenças, nós podemos conviver com elas. Não é? Isso é nobre, isso é bonito, isso é um exemplo que deve ser seguido. Eu acho que é assim que a gente começa a realmente colocar para frente. Barrett, nós temos mais pouco tempo para a gente conversar hoje, esclarecendo mais uma questão. A questão do Tuco. Ficou claro, HPB com HP Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, muito interessante, muito esclarecimento. Agora, hoje tem, você disse no começo, muito Tuco. Tem o Dalai Lama, que agora vai sair, vai entrar um outro Tuco. Então, como é que é isso? Tucos são muitos? O Tuco é um só? Como é que é essa delegação de Tuco? Não, pode ter Tuco de 1 hora, de um dia, mas a grande diferença de um Tuco comum é Helena Petrovna Blavatsky, que ela era uma mensageira que tinha que reabrir
a fonte de sabedoria que durante quase 15, 16 séculos, pelo menos na Europa, né, não existia mais. Tinha tanto dogmatismo, tinha tanto escuridão, né, Idade Média. Então, ele tinha que reabrir isso. Essa é a grande diferença entre, vamos supor, um ser humano que tem uma inspiração, uma ideia que os mestres dão para ele, porque ele se abriu por isso, tem uma mentalidade aberta. E Blavatsky, no fundo, tem muito. Agora tem até uma peça lá no Brasil sobre Blavatsky, eu li, uma peça de teatro. Eu não vi a peça, então não posso dizer nada. Mas eu tenho certeza que a Helena Blavatsky não ia gostar disso, não. Porque Helena Blavatsky era apenas, entre aspas, apenas a porta-voz, a instrumento, o veículo da hierarquia da sabedoria e compaixão. Então, o que é importante é a hierarquia da compaixão, e não a Helena Blavatsky, apesar que tudo eu tenho uma grande admiração e gratitude e um grande amor por Helena Blavatsky. Mas tem um perigo que é muito grande, que daqui a pouco nós vamos pensar a Helena Blavatsky como uma deusa, e daqui a pouco, daqui a um século, nós vamos rezar para a Helena Blavatsky. Já está acontecendo. Quer dizer, o que aconteceu com Jesus? Foi um mensageiro também, foi um tulco também, foi um avatar também, um avatar Jesus, que começou 2.100 anos atrás. Ele iniciou o peixe, né? Na zodiaco Blavatsky, o Aquários. Então, depois de uns anos, todo mundo está rezando para Jesus. Em vez de por exemplo, de aplicar o sermão da montanha. Entendi. Não, eles vão para a igreja e rezem. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Entendeu? Então, se a gente não fica cuidado, isso vai acontecer com Blavatsky também. A Blavatsky é importante, mas o mais importante é as ideias, a mensagem que ela deu como porta-voz dos mestres. E a teosofia tem essa preocupação, Bharata? Sim, porque eu já vi no Brasil também coisas que tem grandes fotos de Helena Petrovna Blavatsky num centro espiritista, que tem nada a ver com a teosofia. Porque eles dizem que ela é a mãe da nova era, com ideias que não tem nada a ver com teosofia. Entendi o que você quer dizer, sim. Então, você tem que... A teosofia para o futuro tem que ficar puro, porque as gerações após da gente também tem que beber daquela bebida, né? Tem que beber também a pura teosofia. E se todo mundo vai misturar com outras coisas... Sim. Né? É importante também que você deixe já tem textos da doutrina secreta, elas mudam as palavras, esquecem de traduzir alguma coisa. O que aconteceu com os evangelhos também, né? Então, depois... Claro. Isso vai devagar, mas depois vamos supor conveniências. Todo mundo mexe. Hoje em dia, graças aos deuses, tem internet, que a gente pode pôr nosso site de Blavatsky House, tem todos os textos originais, então todo mundo pode consultar. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom. O Bharata, finalizando, como é que a gente pode descobrir, não sei se existe um padrão na literatura, nas editoras, até na própria editora teosófica, por exemplo, como é que eu posso saber HPB, Tuco, o que escreveu HPB Tuco e o que escreveu Helena Petrovna Blavatsky? Olha, o mais importante não é a pessoa,
mas a doutrina. Então, se você realmente quer estudar Blavatsky, ser iniciante, começa com a chave para a Teosofia. Olha aí, tá. Começa com a Força de Silêncio, apesar da Força de Silêncio também é difícil. Não, se você tem a doutrina secreta, não começa a ler a página 1 e valendo, começa a ler os 3 proposições fundamentais. Blavatsky escreveu um artigo onde ele diz como você tem que estudar a doutrina secreta. Então, depois você vai ler as instâncias e vai tentar imaginar, porque tem volume 1 e 2, né? Quer dizer, o cosmogênesis, como o cosmos nasceu, e depois como o ser humano nasceu. Então, se você não se perde nos detalhes, mas tenta ver a grande linha, a grande história, e às vezes ela dá muitos exemplos de outras religiões, então você pode, não precisa ler tudo não, mas se você tem aquela ideia fundamental, comece com a introdução, prólogo, especialmente as 3 proposições fundamentais, e, infelizmente, a nossa revista Lucifer, por exemplo, sempre a base sempre a Teosofia, mas a gente tenta, se conseguimos outra coisa, aplicar, então, Teosofia diz isso, aplica essa ideia espiritual a tal situação. Aí a filosofia não fica uma teoria, mas fica uma coisa viva, que se vive na vida diária. Isso é muito bacana, isso é gratificante. Isso que você acabou de dizer há pouco, eu tenho uma colega aqui, né, que é a esposa do nosso querido o Mansur, né, que você sabe bem, a Josi. A Josi, Ela esteve aqui no Vida Inteligente, nós fizemos um programa específico sobre exatamente o que você acabou de dizer, sobre como ler a doutrina secreta, por onde começar para você ter um caminho de entendimento. E foi muito bacana, está aí à disposição no YouTube, gente. Vivam suas vidas, divirtam-se tudo, mas vejam essas questões também que vão ajudar na sua qualidade de vida, no seu conhecimento. A vida é diversão, mas é conhecimento também. Então é isso. Tá bom, Baran? Muito obrigado. Olha, foi obrigado muito... a você, obrigado a você. Muito bom a gente... oportunidade de falar sobre Teosofia, explorar a Teosofia, me faz feliz. Então, obrigado a você. Terminar o programa sorrindo não tem coisa melhor, né? É isso aí, mesmo. Fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Obrigado. Gente, que bom, né? Mais esclarecimento. HPB, Helena Petrovna Blavatsky, lá vai eu pesquisar, que é o que eu mais faço aqui, né? Eu faço bom uso desses instrumentos de busca aqui, de pesquisa. E tá aí, tá? As publicações da Teosofia, os próprios sites que o Baran tem recomendado ao longo dos programas que ele participa aqui, então tá tudo. A mesa está posta, quem quiser que se sirva. Fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.